Olá, minha gente! O programa Eu e Você está de volta e sempre com os comentários dos nossos convidados de todas as semanas, deputado Gerson Berger e jornalista Pedro do Couto. E os assuntos de hoje, tenho certeza que serão do agrado de vocês que estão aí nos aguardando. Nós vamos falar do Portal da Transparência, nós falaremos sobre uma questão muito importante que se chama memória e ainda falaremos das cotas raciais e já vamos começar falando sobre a transparência no uso do dinheiro público. E com muita satisfação recebo a boa notícia que vem lá do Planalto em Brasília, que é a Lei de Acesso às Informações Públicas, que entrará em vigor a partir do dia 16 de maio. Esta iniciativa merece o nosso aplauso e eu até diria, Gerson e Pedro, de todos os brasileiros, pois hoje vivemos num país cheio de zonas de sombra que aninham malfeitorias e até a delinquência no uso do dinheiro público. Como disse a presidente Dilma, a partir do dia 16, todos os brasileiros poderão consultar documentos e informações produzidos pela administração pública, que deverão ser oferecidos de forma clara, em linguagem simples e direta, com o apoio de busca e pesquisa. Gerson e Pedro, uma das razões do meu aplauso a esta iniciativa da presidente Dilma é o fato de que, no ano passado, apresentei na Câmara Municipal do Rio de Janeiro um projeto de lei propondo a transparência em todos os projetos relacionados à Copa do Mundo de 2014 e aos Jogos Olímpicos de 2016. Pois é, pasmem, a base do governo Eduardo Paes, que a maioria na Câmara votou contra, mandando meu projeto de lei para o arquivo, caracterizando desta forma que o governo municipal não quer que projetos com valores especificados possam ser acompanhados de forma clara pelo cidadão comum. Como sou teimosa, no início deste ano reapresentei o mesmo projeto. Espero agora que o prefeito Eduardo Paes, aliado do governo federal, se sensibilize diante da decisão da presidente Dilma Rousseff. Afinal, boa parte dos projetos que dizem respeito à Copa do Mundo e aos Jogos Olímpicos são realizados em caráter emergencial em função do tempo, muitos deles não passando sequer pelo processo licitatório. Mais uma grande razão para aprovar o meu projeto. Afinal de contas, o contribuinte tem o direito de saber para onde vai o dinheiro cobrado em seus impostos. Não é isso, Gerson e Pedro? Corretíssimo. A transparência permite, acima de tudo, um combate mais efetivo à corrupção. Vai levar também a uma melhoria na qualidade dos gastos públicos, reduzindo custos e racionalizando processos, como bem disse a presidente Dilma. Não resta dúvida que esta lei representa um avanço inédito, pois todos os brasileiros poderão ter uma noção realística do funcionamento do Estado, que é sustentado com o suor dos seus impostos. Cabe dizer que esta lei não está ainda terminada. Ela deverá ser regulamentada pela presidente Dilma antes de entrar em vigor. Sabemos que a presidente deverá ser pressionada pelas estatais que não têm interesse em revelar determinados custos, até mesmo pela alta burocracia em não expor salários. Acho, no entanto, que Dilma manterá seu dever
de fugir de interesses menores, que só irão diminuir a relevância da nova legislação, se ocultarem do cidadão aquilo que todos têm o direito de saber. Parabéns a você, Tereza, que se antecipou já no ano passado a nossa presidente com seu projeto do Portal da Transparência Olímpica. Tenho certeza que sua luta será grande, mas no final você sairá vitoriosa. Isso mesmo. De um lado a transparência, de outro a corrupção. Só pode ser contra a transparência, que é algo legítimo, quem é a favor da corrupção, que é ilegítimo. Você, Tereza, está realmente vitoriosa, até porque, como a lei da transparência se incorporou à legislação federal, os estados e municípios terão que segui-la, ajustando as suas legislações àquela do Palácio do Planalto. Através da transparência haverá, inclusive, um controle maior dos preços. E isso reduzirá os escândalos que têm estourado por aí, porque a pessoa que vai roubar, eu já disse aqui no programa, parem de roubar, parem de roubar. As pessoas que se dispõem a roubar contam com a sombra do universo opaco, não quer transparência, não quer luz nenhuma. Você, Tereza, botou a luz na cidade do Rio de Janeiro em matéria de transparência pública. O prefeito tem que cumprir. Gerson e Pedro, gostaria de ouvir vocês agora sobre um outro assunto de extrema importância. Os 10 ministros do STF, por unanimidade, votaram a favor das cotas para negros nas universidades públicas, justificando que elas cumprem o papel de compensar a discriminação e a falta de oportunidades que os negros têm sofrido no nosso país. O principal argumento dos defensores das cotas raciais é que a herança da escravidão tem que ser reparada. É fato que o Brasil conhece o racismo. Não resta dúvida que os negros são vítimas do preconceito e têm menos acesso às universidades. Estas distorções são graves e têm que ser corrigidas. Mas será que a questão se resolve somente criando-se o sistema de cotas? O problema não é muito mais profundo? Hoje no Brasil, 50% da população é negra. No entanto, mais de 88% das chamadas classes A e B são compostas por brancos. Apenas pouco mais de 2% é de negros e menos de 9% de mulatos. Pergunto mais uma vez, o sistema de cotas nas universidades vai resolver esta discrepância social? Não será que a questão somente será resolvida se a comunidade negra tiver acesso a uma educação de qualidade no ensino fundamental? Vou mais atrás. Quando a futura mamãe negra for orientada e tiver acesso a um pré-natal e a uma alimentação adequada para gerar um bebê, um futuro adulto sadio. Quando a saúde de qualidade for realmente direito de todos. Quando os nossos queridos irmãos negros tiverem acesso a saneamento básico e habitações dignas, aí tenho certeza que as cotas em universidades não precisarão existir, pois seu potencial de inteligência é igualzinho ao dos brancos e todos vão competir em igualdade de condições e terão o mesmo resultado positivo que os brancos têm hoje. O que falta, não somente à comunidade negra, mas a todos os menos favorecidos, sejam negros ou brancos, é igualdade social. Vou mais além. A universidade pública tem que ser para as classes de baixa renda, que não podem pagar, a começar que os ricos têm todas as regalias educacionais e sociais e já entram na competição das universidades em grande vantagem. Vamos acabar com isso e permitir que pobres, sejam negros ou brancos, possam acessar em igualdade de condições as nossas universidades. Este é o remédio evidente
para a imensa e cruel desigualdade de oportunidades que nasceu com a escravidão e se estendeu às classes pobres em nosso país. Tereza, parabéns. Eu estou inteiramente de acordo com o teu pensamento. Vamos relembrar aos nossos telespectadores como começou essa história das cotas para negros nas universidades. Há 8 anos atrás, o DEM entrou com uma ação questionando o regime de cotas para negros na Universidade de Brasília. O Supremo Tribunal Federal demorou 8 anos para finalmente, na semana passada, por unanimidade, como você disse, Tereza, considerou constitucional as cotas raciais para acesso às universidades públicas. O STF, em sua decisão, não foi muito claro sobre a complexidade da questão e até mesmo as dificuldades criadas por um sistema que reserva vagas para alunos com base em critérios como a raça. Tenham a certeza que no futuro próximo diversas ações serão movidas por aqueles que se sentirem injustiçados por uma seleção movida com base em critérios raciais discutíveis. Não podemos esquecer que vivemos em uma sociedade altamente miscigenada e o principal argumento será a dificuldade de definir raças. O critério é subjetivo, podendo ser facilmente manipulado por alguém que tiver interesse em se beneficiar. Em 2007, na Universidade de Brasília, aconteceu uma situação interessante. 2 gêmeos univitelinos, Alain e Alex Teixeira, gerados no mesmo óvulo e, portanto, idênticos, se inscreveram no sistema de cotas por acreditarem que se enquadravam nas regras. O pai negro e a mãe branca. Seria de se esperar que os dois recebessem igual tratamento, mas não foi assim. A banca examinadora de raça, por mais espantosa que seja a sua existência, olhou as fotografias e decidiu que Alex era branco e Alain não. Vejam como é muito difícil definir raças. O ministro Gilmar Mendes, que votou a favor das cotas, disse que votou por considerá-las úteis agora, desde que temporárias, pois é um tratamento desigual com o objetivo de promover lá adiante a igualdade. Confesso que não entendi como. Mas Gilmar Mendes apontou, inclusive, perversões, citando como exemplo um aluno negro que sempre estudou em escola particular e é beneficiado ao ganhar a oportunidade de entrar na universidade pelo sistema de cotas, enquanto o outro, branco e pobre, não. Por isso, Tereza, como você disse, entendo que o sistema de cotas não resolve a questão. A solução estará na cura de uma doença real, que é a desigualdade social, que só será resolvida quando todos forem beneficiados, independentes de raça. O problema todo é de integração e absorção social da realidade. Na medida em que você estabelece cotas ou faz privilégios numa direção ou outra, você está acentuando e considerando a existência de uma diferença. É preciso que a diferença racial se elimine, se auto-elimine através do processo humano. E, principalmente no caso brasileiro, é fundamental que a universidade ofereça vagas numa quantidade adequada
a procura de acesso às faculdades. No momento em que isso se estabelecer, o exame vestibular perde o sentido, a qualificação fica mais nítida através do desempenho escolar e desaparece a questão das cotas, porque as vagas estarão disponíveis à sociedade. Não estando disponível à sociedade, o responsável é o governo por isso. A população universitária brasileira é muito pequena. São 6 milhões de pessoas, é 3% da população. Nos Estados Unidos é 15% da população, um pouco mais. O Brasil está atrás. É preciso recuperar o tempo perdido. Mas as cotas foram decididas pelo Supremo. Tem que ser cumprida a decisão e é realmente, para meu ver, a melhor solução para o momento. No resto, concordo tanto com a Tereza quanto o Gerson de que é uma medida temporária, mas temporária que tem que ser marcada pela eficiência do sistema de ensino. Bom, minha gente, mas vamos falar de um outro assunto sem o qual podemos dizer o ser humano não existiria e que se chama memória. Este assunto tão importante requer análise de técnicos, de especialistas no assunto. Mas o nosso dia a dia nos mostra o quanto é importante ter uma boa memória, que é uma faculdade cognitiva e, desde o nascimento, forma a base para o aprendizado. Imaginem se não houvesse uma forma de armazenamento mental de representações do passado. Não teríamos uma solução para tirar proveito da experiência, que nada mais é que um complexo mecanismo que podemos chamar de arquivo e que está intimamente associado à aprendizagem responsável pela habilidade de mudanças no nosso comportamento, através das experiências que foram armazenadas na memória. Podemos dizer que a aprendizagem é a aquisição de novos conhecimentos e a memória é a retenção dos conhecimentos aprendidos. Nessa história toda, o que eu acho muito curioso é que nós tendemos a registrar, a guardar em nossa memória os números de telefone, os detalhes de personalidade das pessoas com as quais temos afinidades. Tem até o caso de pessoas que dizem que ao brigarem com alguém que as magoou profundamente, apagam de suas vidas e de sua memória definitivamente este alguém. E o que dizer daqueles políticos que conseguem registrar em sua memória nome e até data de aniversário de inúmeros eleitores? Dizem que o Paulo Maluf é um deles. Pena que a memória dos seus eleitores não seja a mesma, pois apesar do seu envolvimento em tantos escândalos, continua se reelegendo e ninguém consegue tirá-lo do poder. Gerson e Pedro, seguindo este exemplo do Maluf, podemos dizer que o eleitor no Brasil tem memória curta? Tereza, vou tentar te responder no caso do Maluf. E parece que muitos de seus eleitores não lembram das informações negativas arquivadas, deixando-se iludir pelos discursos e promessas proferidas no presente. O mesmo acontece com tantos outros políticos envolvidos nos mais tenebrosos escândalos financeiros. Por exemplo, um dos casos do Sarney, no Plano Cruzado 1, que congelou os preços de fevereiro de 1986 até 16 de novembro daquele ano. Um dia antes, 15 de novembro, o povo foi às urnas. Passadas as eleições, Sarney descongelou os preços, caracterizando dessa forma um verdadeiro estelionato eleitoral. A inflação chegou a 1000% ao ano. Mas, no entanto, ele continua no poder até hoje como presidente do Senado. No governo Collor, escândalos em série, como chantagens praticadas pelo PC Farias, o congelamento das cadernetas de poupança e das aplicações financeiras praticadas em 1990, que foi o maior escândalo
público da história. No entanto, Collor está aí, senador, comandando o destino do Brasil. No governo Fernando Henrique, o escândalo da compra de votos para a aprovação da emenda da reeleição e o escândalo da Suzana. Vamos então para o governo Lula. Nos deparamos também com inúmeros escândalos, como, por exemplo, o caso do Propino Luto, conhecido como o caso Rodrigo Silveirinha, escândalo dos bingos ou o caso Valdomiro Diniz. E o pior de todos, o escândalo do mensalão. Com tudo isso, o ex-presidente Lula continua em alta. No governo Dilma já caíram 5 ministros envolvidos em corrupção. E agora surge o caso Carlinhos Cachoeira, que além do senador Demóstenes Torres e outros parlamentares, parece que chegará ao PT e ao governo Dilma, pois a empresa Delta, ligada ao Cachoeira, é a responsável pela maior fatia das obras do PAC. Com tanto escândalo e o povo sem memória na hora de votar, podemos dizer que Deus é mesmo brasileiro, pois caso contrário, não teríamos como ter ultrapassado tantas crises e a recondução a cargos públicos de tantos políticos envolvidos nos escândalos. Escândalos em série. Uma coisa terrível. No caso do Paulo Maluf, a memória dele funciona muito para ele identificar a data de aniversário de eleitores, correligionários, companheiros de partido. Não é tão eficiente assim, tanto que ele esqueceu o saldo de 442 milhões de dólares que ele possui no Citibank das Ilhas Jersey, no Canal da Mancha. O banco revelou, deu até o nome dos depositantes, ele diz que não tem. Foi uma omissão ou um erro do banco, creditou um dinheiro que ele não tinha direito a ele. Mas, face da memória, é fundamental porque tudo é relativo. É a memória que dá a todos nós um sentido comparativo do passado, do presente e um instrumento de análise poderoso para os acontecimentos e para o comportamento humano. Na política também, nem todos os exemplos são negativos, alguns são trágicos, mas significaram um marco importante. Veja o caso, por exemplo, do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, nos porões do DOI-CODE de São Paulo. Obrigou o presidente Ernesto Geisel a substituir o Edinardo da Silva Melo, comandante do segundo Exército, por Dilermando Monteiro. Foi o início de uma descompressão. Mas a memória é essencial ao ser humano e, às vezes, até nos dá a capacidade analítica de rever uma série de fatos. Os eleitores precisam ter essa capacidade analítica para não cair no erro que cometem quando votam, por exemplo, num homem como Paulo Maluf. Bom, minha gente querida, o nosso tempo acabou, mas eu quero lembrar a você que nos assiste todas as semanas que no próximo domingo traremos para vocês um programa realizado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em comemoração aos 64 anos do Estado de Israel e em homenagem à nossa querida Lúcia Balaciano. Gerson e Pedro, mais uma vez o meu agradecimento pela participação no programa. A você que nos assiste, tenha um ótimo domingo, uma excelente semana. Nos encontramos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT. Até lá!